Olá, seja bem-vindo a mais um Histórias de Imigração aqui do portal Imigre Fácil. Hoje a gente estreando nesse novo formato, a nossa primeira entrevista à distância. Eu estou falando aqui de Orlando e o Roger, nosso convidado muito especial de hoje, está falando lá da Califórnia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa entrevista. A gente vai falar de um assunto muito perguntado no nosso portal, que é sobre o visto de asilo. Mas eu não vou dar spoiler da nossa entrevista aí, então vamos receber já o nosso convidado, Roger. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Histórias de Imigração e eu já quero começar pedindo que você se apresente, fala quem é o Roger e já te fazer a primeira pergunta, quem era o Roger no Brasil? Tá certo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Bom, eu sou o Roger, né? Roger Vieira. Eu moro atualmente aqui na Califórnia, estou aqui por cerca de 4 anos, porém já morei por cerca de 1 ano em Massachusetts. Então, ao todo, né, eu estou aqui há 5 anos. Bom, no Brasil eu sou formado em administração de empresas, fiz um MBA em recursos humanos e também tinha estudado 3 anos em inglês lá no Brasil, né? O que me ajudou muito quando eu vim aqui para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu fiz os mais variados trabalhos, trabalhei na carpintaria, na pintura, no landscape, entreguei pizza, trabalhei na limpeza também, entreguei peças de oficina mecânica e atualmente trabalho com delivery aqui nos Estados Unidos. Já fiz o Uber, já fiz o Lyft, o Instacart, que são as compras de mercado, e hoje eu estou fazendo o Uber Eats, que está saindo bastante, né, as demandas, e estamos aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar disso ainda aí dos aplicativos, mas primeiro eu queria te perguntar sobre a decisão de imigrar. Roger, por que vir morar nos Estados Unidos, tentar uma nova vida nos Estados Unidos? De onde surgiu esse desejo? Eu confesso para vocês que nunca foi um sonho meu morar aqui nos Estados Unidos, né? Eu me recordo que quando eu tirei o meu visto, lá atrás, em 2014, com mais 3 amigos, e a história foi até interessante, porque nós estávamos num churrasco e a gente falou assim, vamos para Las Vegas? Mas sabe quando você fala assim, meio da boca para fora, não é uma coisa muito que você Devia acredita. estar todo mundo meio assim, meio alto, assim, vamos passear em Las Vegas, vamos curtir lá. Simpático, né? E aí a gente decidiu que ia vir para Las Vegas. Eu não sabia como que fazia para tirar visto. Eu só ouvi falar que tinha que participar de uma entrevista, mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Então, lá em 2014, em novembro, nós conseguimos o visto de turista. Eu vim a primeira vez aqui para os Estados Unidos em 2015, a passeio. Fiquei por cerca de 12 dias. Fomos para Las Vegas, Los Angeles, e foi sensacional. Aí, tudo que eu vi aqui nos Estados Unidos me encantou, né? Era um mundo totalmente diferente, pessoas educadas, ruas limpas, segurança. Você vê, né, muita coisa diferente do que a gente vê no nosso país de origem, né? A acessibilidade às coisas também, ter um carro, um celular. Então, é um mundo totalmente diferente. Falei, cara, é um lugar que eu quero morar. E aí eu fui me programando, né, de 2015 a 2016 para vir aqui para os Estados Unidos. E aí, em março de 2016, foi quando eu vim de vez aqui para os Estados Unidos, desci em Nova York e, posteriormente, eu fui para Massachusetts. Então, foi em torno de 1 ano de preparação, é isso? 1 ano de preparação, assistindo... Para poder vir. Isso, muitos vídeos de YouTube. Na época não tinha o Imigre Fácil, mas tinha outros vídeos que me ajudaram bastante. Porque a gente gosta de reforçar isso para o pessoal, porque assim, imigrar é um processo complexo, né? Tem coisas que é bom que você estude antes, que você saiba um pouco mais da cultura para onde você está indo, o que pode, o que não pode, como que você vai morar naquele lugar, como que você vai se virar, seu visto, enfim. Então, assim, é um tempo de preparação necessário, né? E você entende dessa forma também? Foi esse 1 ano aí estudando, é isso? Exatamente. Estudando custo de vida. E aí? Eu conheci uma pessoa pela internet, por incrível que pareça. Quando eu fazia faculdade de administração, eu tinha uma aula de finanças e meu professor de finanças tinha feito um trabalho missionário com um moço que está aqui nos Estados Unidos, o Bruno. Inclusive, eu sou muito grato ao Bruno. E aí a gente se conectou pela internet, Facebook, e nós fomos conversando, né, sobre a possibilidade de morar nos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, quando você chegar lá aqui nos Estados Unidos, eu te ajudo, tal. Mas eu nem sabia exatamente onde ele morava, tal. Desci em Nova York, aí ele falou, olha, eu moro em Massachusetts, você vem para Massachusetts e lá eu te ajudo. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 5 dias passeando em Nova York, que também foi a primeira vez que eu fui para Nova York, em 2016, e aí depois eu comecei a minha vida lá em Massachusetts, e aí ele me apresentou pro pessoal da igreja, e foi dali que minha vida começou a encaminhar. E essa chegada aqui, Roger, como que é essa adaptação? Passear nos Estados Unidos é a mesma coisa que morar nos Estados Unidos? Como que foi essa transformação aí de turista em residente?
Olha, passear é muito melhor do que morar. Morar também é bacana, mas passear você tá vivendo tudo aquilo novo na sua vida, tudo é diferente, coisas que você nunca viu, a rua, os prédios, os carros, né, as diversões também, né, principalmente se você vai para Las Vegas, vai para Disney. Então foi sensacional. Eu tinha vindo para Disney aqui na Califórnia também na primeira vez e foi tudo muito bacana. Mas essa adaptação à vida aqui nos Estados Unidos foi muito difícil para mim. Por quê? Eu vim aqui para os Estados Unidos com 26 anos e eu sempre morei com os meus pais, né? Meu padrasto e minha mãe. E eles faziam tudo por mim. Então, aqui foi onde eu aprendi a ser independente, caminhar com as minhas próprias pernas, tomar minhas próprias decisões, lavar, passar, cozinhar. Não sabia nem fazer um arroz, só para ter noção. E eu fui aprender aqui também. Então, foi muito difícil o início para mim. A questão da língua também foi bem difícil, porque por mais que você estuda no Brasil, eu estudei por cerca de 3 anos numa escola de inglês bem conhecida lá, você não tem familiarização com a língua. Então eu tinha muita dificuldade para pedir coisas, para entender, né, direções ou o que as pessoas estavam falando. O trabalho também, né, que a gente sabe que a rotina de trabalho, dependendo da atividade, é um pouquinho difícil, né? Às vezes você vai trabalhar na construção, ou às vezes no landscape, na carpintaria, na limpeza. Então, a alta carga de trabalho, né? Horas trabalhadas, mas as coisas foram se adiantando e hoje eu estou aqui. Eram trabalhos que você já tinha feito no Brasil, Roger? Não. Nunca. No Brasil, assim, eu comecei a minha vida profissional trabalhando como empacotador. Depois eu passei para repositor, e aí depois eu consegui um estágio, né, num grupo de medicinas de saúde, hospitais, onde eu entrei na área comercial e saí na área de planejamento, né? Então eu mexia com gráficos, relatórios, trabalhava de roupa social. Você estava então, no assim, escritório, era tudo né? diferente. Tava no escritório, por incrível que pareça. Ar-condicionado, bonitinho, cheirosinho. E aqui eu me vi trabalhando tudo sujo de terra. Então, foi bem diferente para mim. E que é a realidade de muitos imigrantes, né, Roger, que chegam e, assim, é uma coisa que é positiva aqui, que todas essas profissões são valorizadas, as pessoas têm uma vida, né, que elas consideram dignas e enfim, satisfatórias com essas profissões, mas a pessoa tem que estar disposta, não é isso? Porque não são profissões fáceis, né? Ou seja, cansaço físico, a quantidade de horas, e isso tudo aí você encarou. Encarei. Consegui passar de letra, né? Teve um pouquinho de dificuldade, mas consegui. Muito bom. E depois aí você migrou para os aplicativos, né? Isso, eu queria até que você também explicasse um pouquinho para o pessoal, que eles perguntam muito também no nosso portal. E a gente sabe que hoje a situação para a pessoa ter uma conta, para quem acabou de chegar, não é uma situação fácil, porque na verdade não é nem possível, né? Porque ela tem que ter 1 ano de carteira, não é isso? Tem que ter o Social Security Number hoje. Imagino que na sua época talvez não fosse assim. Tivemos práticas fraudulentas e tudo mais, tivemos notícia na mídia sobre esse assunto, mas então é bom esclarecer para quem está nos assistindo, gente, para realmente fazer o aplicativo da forma certa, tem que cumprir esses requisitos, né, desses aí que ele falou, que tem 1 ano de carteira, e os outros que não têm 1 ano de carteira tem que ter o social, então já fica sabendo aí. É isso aí. Roger, e por que ir para a Califórnia? Olha, a Califórnia, para mim, eu confesso que era um pouco do... Fugir da neve um pouquinho? Também. Mas era um pouco do que eu conhecia lá no início, né? Quando eu vim aqui a primeira vez. Então, como eu vim para Los Angeles, a gente veio na Disney aqui, né? De Orange County, temos Disney também. Inclusive, ela veio primeiro que é em Orlando, sabia? Verdade, eu sabia um pouquinho. Não sei se o pessoal que está nos acompanhando aí, né? Inclusive foi o único parque que o Walt Disney viu inaugurar estando vivo, né? O daqui de Orlando ele não viu pronto. Exatamente. Então aí é o berço aí da Disney mesmo. Então, assim, eu só conhecia aqui a Califórnia e Las Vegas, né? Las Vegas nunca foi meu interesse morar, eu acho que lá é um lugar bem bacana para turismo, mas eu só conhecia a Califórnia. E o que acontece? Lá atrás, como eu vim como turista aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, infelizmente, você não consegue tirar uma carteira de motorista, pelo menos não até a data de hoje, com o visto de turismo. E isso, de certa forma, acarreta em muitos problemas, né? Hoje nós sabemos que andar sem carteira de motorista aqui nos Estados Unidos é considerado crime. Obviamente não é aquele crime de matar uma pessoa, mas ainda assim é um crime. E a gente não quer começar a vida errada. Então, assim, eu tive problema por isso, né? Fui pra corte mais de uma vez, até porque a segunda vez eu faltei à corte porque eu tinha alterado o endereço, ou melhor, trocado de endereço. Ai, meu Deus, faltou a corte. Sim, e eu fui até preso por causa disso, viu? Porque quando você falta à corte, eles mandam um pedido de prisão para te pegar. Mas cheguei lá e eles me soltaram. Aí falou assim, olha, você pode vir no dia seguinte,
Posso. Aí eu fui no dia seguinte, eu já tinha carteira da Califórnia, estava resolvido, saí na porta da frente. Se você não tem carteira de motorista, a polícia pode parar e pode ter problemas. Esse foi um dos fatores. O outro fator também foi a questão da neve. Deixa eu só explicar para o pessoal de casa que aqui nos Estados Unidos as regras para tirar a drive license são por estado. Então, em alguns estados é possível ter a carteira de motorista com visto de turista, outros estados, e em outros lugares não. Então, você estava morando num estado em que você não tinha como tirar a carteira, não é isso? Em Massachusetts. Exatamente. E na Califórnia é possível tirar, então, a carteira de motorista com o visto de turista. E esse foi um dos motivos também. Aqui todo mundo, independente de status migratório, pode ter uma carteira de motorista. Então isso me deixou com um alerta, né? Olha, Califórnia é um estado mais receptivo a imigrantes, que às vezes não tem a sua situação regular, né? Outra questão também foi a questão do inverno em si. Então, como nós sabemos, o inverno é bem difícil, né? Principalmente em Massachusetts. Como sou uma pessoa sozinha aqui, eu me sentia muito depressivo na época do inverno, né? Às vezes você não sai devido à tempestade de neve, o governo pede para que você não saia, porque é risco, né? Então, isso também me deixava bem chateado. E aí foi onde eu decidi vir aqui para Califórnia, onde eu comecei em São Francisco. Fiquei 3 anos em São Francisco e agora eu tô aqui nessa região. E eu já ouvi aí que essa sua viagem, fisicamente falando, aí a sua ida para Califórnia foi um perrengue aí, né? O pessoal aqui nas entrevistas gostam de ouvir os perrengues. Você pode contar pra gente aí o que aconteceu nessa viagem? Nossa, aconteceu tanta coisa. Vamos lá. O que aconteceu? Você tava de mudança. Isso, eu tava de mudança. Eu coloquei tudo dentro do carro e fui de carro, né? Porque como eu tinha um Toyota Prius, então eu falei, eu vou levar o carro, já sei que a gasolina, o custo de vida na Califórnia é mais caro, vou levar o meu carro, que ele já vai economizar na hora que eu chegar lá. Não preciso comprar outro. E eu peguei, né, e vim de carro da Califórnia até... de Massachusetts até Califórnia. E isso dava 2 dias no GPS, mas eu fiz em 4 dias. E eu lembro que um amigo falou, olha, troca o pneu do seu carro, porque senão vai esquentar e você vai acabar tendo um problema. Então, em Connecticut, já começou ali, que o pneu rasgou, estourou, começou a sair fogo ali do pneu, que ele raspou no chão, aí eu perdi uma roda e o pneu. E você trocou o pneu? Troquei, coloquei o step, beleza. E fui andando. Aí eu cheguei em Ohio, um policial me parou em Ohio. Ele nem comentou nada do step, mas como eu tava um pouquinho acima do limite de velocidade, se não me engano era 70 e alguma coisa, eu tava 80 e alguma coisa, aí ele me perguntou, né, aonde você tá indo? E ainda com a carteira de outro estado. Carteira de outro estado e o carro em Massachusetts. Aí ele falou assim, olha, onde você tá indo, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu tô voltando pra Califórnia, né? Aí ele falou assim, tá, mas por que o seu carro é de Massachusetts e sua carteira é da Califórnia? Aí eu falei, não, porque eu comprei o meu carro em Massachusetts, agora eu tô voltando pra Califórnia. De certa forma, eu falei a verdade. Porque normalmente policiais de trânsito não fazem abordagens desse tipo, e ali eu né? já sabia que chamava imigração porque me falaram. E assim, eu sempre tinha na minha cabeça que o meu IT number era meu Social Security. Porque eu já pagava impostos mesmo assim, e até quando você paga o imposto vem escrito Social Security, mas é o número do IT number. E aí eu falei, tenho, você quer ver? Aí ele, não precisa não. Aí ele foi e me deu uma multa por excesso de velocidade. Mas, naquela hora foi Deus. Você seguiu foi Deus, viagem. eu segui viagem, beleza. Aí você respirou, voltou a respirar, ficou assim, 5 segundos e voltou a respirar. Exatamente. Aí cheguei no estado de Illinois, em Chicago, troquei os 4 pneus, nem precisava, mas eu troquei os 4 pneus. Gastei acho que uns $2.000, se não me engano, passei no crédito e fui seguindo. Só que acontece, eu não tinha experiência dirigindo em pista e tava nevando no estado do Wyoming. E aí eu peguei um black ice, o carro girou e bateu assim na lateral e estragou tudo. Aí eu fui até o estado do Iowa, conversei com outro colega lá do Brasil, ele fez um agendamento lá, onde eu peguei um carro alugado e vim aqui para Califórnia. Depois eu devolvi ele no aeroporto. E isso tudo com a mudança dentro do carro, Então, ainda bem que você foi salvo aí, foi abandonado por um amigo, foi salvo por outro, né? Coisas que acontecem também quando a gente tá aqui, né? Exatamente. E o que tem a ver, Roger, essa sua ida para a Califórnia com o tipo do seu visto? Queria que você explicasse para as pessoas, né, assim, o conceito um pouco do seu visto, né? Porque você estava contando para a gente que até então você estava com visto de turista. Como que você ficou sabendo do visto de asilo?
Que visto é esse e por que que você entende que você se enquadra nele para você fazer a aplicação para ele? Tá certo, vamos lá. Muita gente tem dúvida sobre o processo de asilo, né? Na verdade, ele não é nenhum visto em si, ele é um processo que você adquire somente dentro de solo americano. Então, isso você não consegue pedir estando no Brasil. Tem que estar em solo americano. Aqui nos Estados Unidos, justamente esse foi um dos motivos pelos quais eu vim para cá, né? Devido a algumas questões que a gente vive no Brasil, questão da família e outras coisas, minha família é religiosa, então eu acabei vindo para cá justamente um pouco por causa disso. E aí o que acontece? Eu não tinha essas informações, né, quando eu morava em Massachusetts. Quando eu cheguei aqui na Califórnia, um amigo meu que já tinha feito esse processo de asilo, ele falou, olha, você acredito que se qualifica, né? Um estrangeiro, uma pessoa de outra nacionalidade que teme risco no seu país de origem por questões passadas ou questões futuras ou por questões que acontecem, né, no dia a dia, e aí ele teme risco da sua vida e vem aqui para os Estados Unidos pedir asilo. Então, os asilos são baseados em 5 modalidades, né? Raça, nacionalidade, religião, opinião política e grupo social específico. Quando entra em grupo social específico, tem várias vertentes. Então, por exemplo, violência doméstica, então pessoas transexuais, né, homossexuais, lésbicas e assim por diante. É uma delas. Por exemplo, tem o grupo de policiais também. Só que aí no caso dos policiais, não é só o fato de ser policial, porque o exercício da profissão já pressupõe que é um risco. Então, quando há uma perseguição onde o Estado não consegue te proteger, ou não tem interesse em proteger, ou o Estado é a pessoa que te persegue, então são características onde a pessoa consegue, né, ter um embasamento para o pedido de asilo. Mas assim, existem inúmeros pedidos de asilo por N razões. Então você pega os cubanos, venezuelanos, né, às vezes o pessoal que consegue escapar, né, Coreia do Norte, esses lugares. Então, você geralmente tem que falar com um advogado que ele vai colher ali a sua história, as coisas que já aconteceram na sua vida, né, ou que você teme que aconteça. Então, muitas pessoas imaginam que o Brasil, por ser um país assim, que tem parada gay e tal, não existe muita violência. É um país democrático, mas assim, existe muita violência contra pessoas LGBT. Porque também é um pedido, como você falou, não é um visto, né? É como se fosse uma proteção que o país está te dando, né? Isso para que você não sofra esse tipo de retaliação, de perseguição no seu país de origem. Mas também é um pedido que é assim, ao final dele, se ele for negado, você não tem outra alternativa, não é isso? No meu caso, né, quando é LGBT, você passa por psicólogo, eles escolhem a sua história, pedem cartas de referência, pedem também boletins de ocorrência, formas que você possa provar o tipo de perseguição que você sofreu. Comprovar isso no seu país de origem. Então, tudo isso serve. Quando você vai para a primeira entrevista, eles vão ali colher a sua história e tal, você vai estar com agente de imigração, na maioria dos casos eles colocam também psicólogo, dependendo da situação, e se ali naquela entrevista inicial não ficar muito evidente, né, que seu pedido tem embasamento ou não, eles referem para a corte. Aí a corte, no caso, seria a última instância. Mas vamos supor que a corte negue por alguma razão. Você pode recorrer da decisão. Então, quando o Trump entrou, ele mudou um pouquinho esse processo, né? Esse processo demorava muito. Tanto é que eu não participei de entrevista até hoje. Mas quando o Trump entrou... Sério? Isso tem quanto tempo? Já faz o quê? Eu entrei em Tem quanto 2017. tempo que você deu entrada? 2017. Eu não fiz até hoje. Muito tempo. Mas tem amigos meus que chegaram em 2018. Tem um amigo meu particular que chegou em 2018. Deu entrada em 2019. Porque ele tinha chegado no meio do mês ou no início do ano, não lembro. E ele já foi aprovado. Ele participou de entrevista, já foi aprovado. Já fez a entrevista? Antes de mim. Antes de mim. Porque o processo mudou em 2018 e eu entrei em 2017. Então, eu já sei de pessoas que estão esperando há 6 anos. É uma longa história. Mas, em resumo, é isso. Você participa da entrevista. Se você for aprovado ali, você pega uma I-94 que eles te dão. Você vai ter o Social Work Permit. E você fica com 1 ano no status de asilado. 1 ano. Depois você tem que fazer um outro pedido para o Green Card. Então, não foi aprovado, já é o Green Card. Não. Você fica 1 ano com o status de asilado. E aí, depois que você faz o pedido do Green Card. E depois da entrada no seu Green Card. Isso. E aí, depois de 5 anos, a cidadania.
Eu não tenho, né, como imaginar, né, o que você passou e passa dentro dessa situação, porque a gente fala de empatia, mas quem não vive aquilo não tem como falar, vamos colocar no seu lugar, né? Isso é um pouco de diálogo, mas na prática eu sei que é difícil. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: eu sei que você, nesse período, você tem o work permit, não é isso? Uhum. Mas você não tem o convocar completo, ou seja, você não pode ir ao Brasil, né, enquanto você está nesse processo. E eu imagino que mesmo se aprovado, já que você está pedindo proteção que o seu país não pode te dar, então a gente está falando também de já não ir mais visitar a família, ver os parentes. Não é um preço muito alto? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. É um preço alto a se pagar, porque assim, já fazem 5 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, e é isso que as pessoas têm que entender, porque quando eu não fui nem aprovado ainda no processo de asilo, eu estou em processo, mas quando você é aprovado, você não pode voltar para o seu país de origem. E aí ela contou para algumas tias minhas, e uma delas falou assim que isso não era coisa de Deus, que era coisa do inimigo, e isso para mim foi muito marcante, você entende? Então, desde então, eu decidi a não viver mais lá. Mas eu tô bem tranquilo hoje em dia. Não houve uma acolhida verdadeira, assim, em relação a sua situação, as suas escolhas. Então, não houve essa acolhida, que foi um dos motivos pelo qual você decidiu vir pra Também. cá, É porque eu tinha a sensação, e eu ainda tenho até hoje, que no Brasil, você sendo uma pessoa LGBT, não dá pra você viver tranquilo, você tá entendendo? São muitos ataques que você recebe todos os dias, de várias formas. Às vezes, quando a gente fala muito sobre essas questões, muita gente fala que é mimimi. Eu não sou uma pessoa que gosta de me vitimizar, né? Até porque eu já superei tudo isso e vivo tranquilo. Mas eu vejo que tem muita gente que passa por coisas que as outras pessoas não têm noção. Recentemente, eu até recebi um casal que veio do Brasil, né? Ele e o marido dele, eles vieram para pedir asilo também. E eles falavam de coisas que eles passavam no ambiente de trabalho, até entrevista de emprego, no condomínio. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm noção. E aqui a gente tem uma vida muito melhor. Ser aceito como é, e ser tratado com naturalidade de alguém que não está sendo tratado como diferente, né? Até porque aqui ninguém liga para isso. Eles são muito mais livres, assim, né, em relação a tudo isso. Aí na Califórnia, ainda mais, né? O pessoal fala que é um estado que acolhe muito, assim, a diversidade com muita tranquilidade, com muita alegria até, assim, né, de vivenciar tudo isso. Roger, e me fala uma coisa, teve algum fato, assim, específico no Brasil que até você esteja colocando no seu processo como comprovação e dessa perseguição, alguma ocorrência, assim, mais grave que você considera importante relatar? Porque, assim, as pessoas, é aquilo que você falou, como tem a parada gay, como o país é democrático, as pessoas falam assim, não, o Brasil não é um país homofóbico, mas não é verdade, né, infelizmente. Porque também, além do preconceito declarado, eu acho que tem aquele pior, que é o velado, né? Então, assim, queria saber se teve alguma coisa, algum fato específico que caracterizou para você como perseguição, como ameaça. Eu acho que todos os dias, né, assim, tem questões na infância também, né, que eu acho que é até meio delicado de falar, assim, coisas que acontecem na infância, que eu acho que vocês já devem imaginar também, situações com família. Eu lembro que uma vez no trabalho também, eu até coloquei isso aí no processo, que eu estava trabalhando, né, na área administrativa, assim, e aí eu trabalhava na área de vendas, que é uma área onde tem, né, mais homens e tal, e aí eu lembro que tinha um vendedor que toda vez ele ficava tirando sarro de mim. E olha que eu nem falava que eu era gay, ele zoava, falava que eu riscava azulejo, acho que o pessoal vai até dar risada aí. Mas assim, eram muitas agressões às vezes, sabe? Então eu contei tudo que aconteceu na minha vida, desde a infância, situação com família, igreja, religião, e é isso, assim, você vai contando várias coisas. Pois é, eu assim, te agradeço, né, pelo seu relato aí para o pessoal entender também que existe. Eu fui comentar até com alguns amigos essa semana sobre, né, essa entrevista que a gente ia fazer, falava, vai ser uma entrevista bem legal, bem rica. A pessoa falou, nossa, nem sabia que existia esse visto. Então, assim, tem muita gente que realmente não sabe quais são as situações, né, como que pode aplicar. O processo em si, ele é um processo complicado, como que faz para comprovar essas situações todas que você falou aqui com a gente? Se você tem embasamento, não é complicado, né? Ele é um processo assim, se for bem embasado por um advogado experiente, eu acredito que é possível sim. Agora sim, o que as pessoas têm que entender, quem está assistindo, é que violência urbana não se qualifica.
Então, por exemplo, uma pergunta que os agentes, na maioria dos casos, fazem é: tá, se você mudar de cidade ou estado, essa perseguição que você sofre pelo seu vizinho, por qualquer outra pessoa, vai parar? É uma pergunta que eles fazem. Como a violência contra LGBTs acontece em todo o Brasil, eu não estou falando que o Brasil é um país violento nesse sentido, mas o Brasil tem pessoas que praticam violência nesse sentido. Então eu não estou falando e generalizando que é o Brasil. Estou falando que tem pessoas no Brasil que fazem isso. E que, na maioria dos casos, o Estado não está muito preocupado em resolver o problema. Então, assim, se for bem embasado, é possível sim. Né? Então, pessoas LGBT, eu sei que tem fortes chances de conseguir aqui nos Estados Unidos, porque eu sei o que passam, os dados estão aí, inclusive a imigração tem esses dados. Então, LGBT eu tenho certeza que consegue. Agora, os demais são muitos casos específicos. E eu conheço uma outra moça que ela é da área advogada criminalista que conseguiu. Né? Essa ainda não fez entrevista, mas ela falou que vai fazer. E, então, assim, são questões específicas que o advogado tem que ir afunilando a situação para que você consiga ter embasamento, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque é aquilo que falou, quando o processo é aprovado, você fica, mas se o processo for negado, resulta numa deportação, né? Então as pessoas têm que estar cientes. Não tem o plano B, né? Não tem o plano B. Diferente dos vistos de trabalho, por exemplo, negam um EB1, a pessoa tenta um EB2 e tal. Não é o caso. Exatamente. Mas assim, até contando aqui para vocês, né? Porque talvez algumas pessoas devem saber. Depois que eu vim aqui para a região de Los Angeles, eu conheci uma pessoa aqui. Então a gente já tá vendo outra coisa já. Já estão arrumando para casar. Já. Na verdade, eu já sou casado. É que eu não fico falando. Olha, gente, novidade bombástica no meio da entrevista. Assim, então em primeira mão. Já tá aplicando para o casamento. Em primeiríssima mão. Roger já se casou. Exatamente. Então agora você já vai aplicar para casamento. A gente já tá vendo isso aí, bacana, como funciona certinho. Esse negócio de pandemia tá demorando tudo, mas é só para a galera entender. Olha, vendo aí, né, o seu relato da sua história, dessas dores aí que você passou antes, né, de se aceitar, de se assumir e tudo mais, de assumir publicamente, vendo aí essa felicidade, você contando aí agora desse casamento, né, você já praticamente já respondeu a minha pergunta final, mas que a gente já está caminhando aqui para o final da entrevista, mas eu queria te fazer essa pergunta ainda assim, olhando para trás, né, vendo esse tempo aí, sem ver a família, essas dificuldades, todos esses trabalhos manuais, né, assim, que você fez, hoje aí trabalhando no aplicativo, mas vivendo aqui nos Estados Unidos, a pergunta é, olhando para trás, valeu e vale a pena? Sim, valeu e vale a pena. Lógico, se eu pudesse mudar muita coisa, eu teria mudado muita coisa, eu teria vindo como estudante, teria tentado até um EB3, né, que é um caminho diferente, mas eu acho que a gente não pode se arrepender do que a gente não fez, né? Eu lembro que eu vivi uma vida não feliz no Brasil, sabe? Eu vivi uma coisa que não era eu de verdade. Não aceitar porque eu já sabia, mas para eu entender que eu não precisava ser aquilo que as pessoas esperassem que eu fosse, que eu poderia ser exatamente eu e que tá tranquilo se as pessoas não gostarem de você por ser você mesmo. Então, desde a minha infância, eram muitas coisas que eu lutava. Então, para mim, está sendo e foi uma decisão muito boa, porque hoje eu sou muito grato a Deus por estar aqui nos Estados Unidos. Sei que isso resulta em estar longe da minha família, mas é uma coisa que, infelizmente, a vida é como é e não como a gente gostaria que fosse. Isso aí, tem um preço a pagar, né? Tem uma recompensa e tem um preço, né? Então... muito bom, Roger. Aí, e pro pessoal, tendo fé em Deus. É isso aí, um passo de cada vez. Roger, para o pessoal que está assistindo essa entrevista, que está nessa fase lá que você estava, assistindo os vídeos do YouTube, estão assistindo esse vídeo exatamente porque estão naquele 1 ano, 2 anos de preparação. O que você tem para dizer para essas pessoas? O que eu tenho para dizer para as pessoas é que os Estados Unidos é um país muito bacana. Aqui você pode sonhar e realizar os seus sonhos. Você pode ter o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Faça um planejamento de curto, médio e longo prazo. Entenda que viver aqui nos Estados Unidos é diferente de passear, né? Aprenda inglês, venha com planejamento financeiro, né? Se está trazendo a família, faça um planejamento para toda a família, até porque o sucesso ou insucesso vai ser a responsabilidade de todos. Então, se você está vindo aqui para os Estados Unidos, tenha em mente que não vai ser fácil,
Aqui não é o melhor lugar do mundo, mas pode ser um lugar melhor. E é isso. Venha como estudante, que é o que eu super recomendo. Aprenda inglês e os Estados Unidos está aqui de portas abertas para receber todo mundo. E venha de uma maneira legal. Roger, muito obrigada mesmo aí por abrir a sua história pra gente, né? Toda a sua narrativa aí, desde o Brasil até aqui nos Estados Unidos. Essa história tão bacana que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai encorajar muita gente, né? Vai fazer as pessoas se sentirem aí vivas e animadas a viverem o que tem que viver, independente das circunstâncias. Muito obrigado mesmo. Sucesso para você aí, viu? Nos novos passos, obrigado. Nos novos processos, também aí no seu canal, e tudo de bom. E mais uma vez aí, a gente fica muito grato por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo espaço e por contar um pouquinho da experiência. Espero que, de certa forma, essa experiência possa ajudar outras pessoas que viveram um pouquinho ou algo semelhante, beleza? E tamo junto. Se inscreve lá no canal também. Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo Histórias de Imigração. Até mais.